Graça e paz, meu povo. Sejam bem-vindos a mais uma das nossas oficinas pré-congresso, as nossas lives com as oficinas pré-congresso. Hoje nós começamos um pouquinho mais cedo para podermos estar às 6 horas em ponto, iniciando as nossas 24 horas de oração. Hoje temos nossa convidada, a pastora Lânia, que vai iniciar esse momento conosco aqui. Então, deixa eu ver se a pastora Lânia já está aqui para participar conosco. Vamos ver se ela já está online. Já está aqui, Lânia. Aguardando a pastora Lânia poder entrar. Olá! Oi, pastora! Oi! Vamos Boa junto noite! aqui. Boa noite, Eric, meu lindão. Deus te Tudo bem com... abençoe. Amém, eu recebo. Chegamos um pouco mais cedo hoje, né? É, Até que desligar meu despertador das 6, senão vai começar a tocar no ouvido de todo mundo da live. Deixa eu tirar aqui. Pronto, agora vai tocar no ouvido de ninguém mais. Resolvido. tá, Você pode contar para esse povo que já está aqui, pastora Lânia, sim. por que nós chegamos mais cedo hoje? Então, oi, gente, você que já chegou, Deus abençoe você. Que bom que você está com a gente. Nós chegamos mais cedo aqui porque nós estamos começando agora, às 18 horas em ponto, um mover de 24 horas de oração. E Eita! nós estamos entrando nessa live pré-congresso, já fazendo esse mover de 24 horas de oração. E nós queremos orar Amém. com você, consagrando esse tempo ao Senhor já agora às 18 horas. E depois a gente Amém. dá sequência, né, Eric? É isso. Exatamente. Então tá ótimo. Só pra gente, enquanto não dá as 6, só para dar uma introdução pro pessoal que tá chegando agora. Estamos aqui, Sim. vamos começar essas 24 horas de oração com as nossas lives pré-congresso. Hoje o nosso tema é Uhum. Aprendendo a Orar de Verdade. Então temos a pastora Sim. Lana aqui com a gente. E lembrando que o objetivo das oficinas é de apresentar as ferramentas para as igrejas. É por isso que a gente faz as oficinas no congresso e é por isso que estamos fazendo essa live ao longo das semanas até o congresso, que inclusive já é dia 30 de abril. Está chegando o nosso congresso. Aleluia. Só que eu sempre digo que o objetivo da live é não aprofundar o tema, mas um panorama. Porém, no caso da Aprender a Orar de Verdade, nós vamos ter o privilégio de ter algo diferente. O que vai ser que a gente vai fazer de diferente, pastora? Olha, nós vamos literalmente praticar, né, Eric? O que essa verdade Exatamente. o que o aprendendo a orar de verdade nos ensina, é literalmente isso. É interessante você colocar isso, que eu já quero compartilhar com o pessoal que já chegou, que uma das direções que Deus nos deu com relação às 24 horas de oração é a gente trazer os princípios do aprendendo a orar de verdade e praticá-los à medida que a gente for avançando nas 24 horas. Entende? Então, Uau! assim, tem um mover todo especial, uma revelação do céu, e eu já estou aqui, já pegando fogo aqui, junto com a galera que tá se envolvendo com a gente. Nós vamos ter vários convidados participando conosco, e vamos ter também junto comigo, né, conduzindo esse momento, o Jeff, a Paulinha. Vamos ter também seus pais, né? Seus digníssimos pais, que representam o Bálsamo Internacional. Então a Pastor gente vai papai, estar. pastora mamãe. Isso, pastor Alexandre, pastora Marta. Nós vamos revezar entre nós nessas 24 horas e vamos trazer um monte de gente, povo puro, gente de Deus, para a gente clamar junto com você que está aqui entrando com a gente. Então eu já quero deixar o convite para você não ir embora, não, ficar com a gente e entrar aí nessas 24 horas. Amém. Inclusive são 6 horas, pastora. A senhora pode conduzir a gente em oração? Eu posso, mas por favor me chame de você. É porque estamos num ambiente super formal, com essa janela em cima da minha cabeça, coisa assim, claramente é um ambiente Sei, formal de live. sei. Eu ainda prefiro Tia Lânia, né? Mas tudo bem, eu Eu entendo também. você. Vamos orar, vamos orar. Eu quero convidar você que já chegou, que já está com a gente. Ore conosco, nós vamos consagrar essas 24 horas
de oração ao Amém. Senhor e vamos convidar o Senhor para estar conosco, para nos conduzir. Bem, nosso objetivo aqui é abrir um mega portal no mundo espiritual para Deus vir e operar nas nossas vidas e nessa questão toda, né, da quarentena e também pelo nosso congresso de cura. Então vamos orar. Pai, Sim. em nome de Jesus, nós, em primeiro lugar, te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de poder participar de um mover tão sobrenatural que o Senhor colocou nas nossas mãos. Esse mover de estarmos continuamente 24 horas na tua presença, buscando a tua face. Senhor, eu quero te agradecer por isso. E em nome de Jesus, Senhor, eu consagro ao Senhor a minha vida, consagro a vida do Eric, consagro a vida da Paulinha, a vida do pastor Jeff, consagro a vida do pastor Alexandre, da pastora Marta, de todos os irmãos que nós convidamos para estar conosco nas lives. Eu consagro cada irmão que está acompanhando conosco, aqueles que ainda virão e vão acompanhar, suas igrejas, suas famílias. Senhor, eu consagro tudo e todos que têm aliança conosco, que têm ligação conosco, em nome de Jesus. E eu oro para que o Senhor assuma o controle total desse tempo. E clamo, Senhor, que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos mantenha escondidos sob a cobertura do sangue de Jesus. Eu oro, Pai, por favor, libera anjos do Senhor, anjos guerreiros para guerrear em favor de todos nós, todos que estão se envolvendo conosco nesse mover, de forma, Senhor, que as trevas não tenham acesso, as trevas não consigam nos atacar, em nome de Jesus, porque estamos guardados, protegidos pelo sangue de Jesus e pelos teus anjos. Pai, nós te chamamos, nós te invocamos, Senhor, agora, na abertura dessas 24 horas de oração. Nós pedimos que o Senhor venha, que o Senhor se manifeste com poder, com graça, com fogo, com estratégia, com direção, Senhor, em nome de Jesus. Direciona cada horário que estaremos aqui, cada live, fica no controle de tudo. Manifesta-te, Senhor, com a tua glória, entrando na casa dos nossos irmãos onde estão, liberando cura, liberando visitação, liberando, Senhor, revelação direto do teu trono, Pai, sobre os teus filhos. Ah, Pai, em nome de Jesus, nós queremos ver a tua manifestação, queremos ver a tua face, Senhor, nessas 24 horas de oração. Por isso, Pai, nós te chamamos, invocamos o Senhor e declaramos, Senhor, a tua palavra do Salmo 24, que diz: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Pode entrar, Senhor. Pode entrar, Rei da Glória. Entra nas nossas casas, entra nas nossas vidas, entra nas nossas igrejas. Entra, Senhor, em tudo e todos que têm aliança conosco. E cumpre o teu propósito nesse mover. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pede para a pastora Lana orar, demora, né? Nada. Se a gente tivesse que ficar na próxima hora aqui, ninguém ia se opor. Eu desativei os comentários aqui pra gente poder orar, reativei agora, enquanto a gente conversa um pouquinho antes de entrarmos no tema de fato, né? Como sempre, vou abrir para vocês no final, pessoal, para perguntas já ao final do tema, tá bom? Desculpa. Pastora, Sim. Você está à frente do braço da intercessão do Ministério Bálsamo de Gileade. Eu queria saber de você especificamente, se você pode contar pra gente como que esse chamado foi desperto em você. Como que você... Eu sei que todos nós temos a convocação da parte de Deus para nos posicionarmos como guerreiros e intercessores, mas alguns entre nós têm chamado de maneira ainda mais especial e ainda mais profundo. Eu queria saber como que esse chamado foi desperto, como que você percebeu que tinha esse chamado ativo do Senhor dentro de você? Então, é uma longa história, mas vou resumir mesmo, né, o máximo que eu puder. E eu quero começar, Eric, citando
a palavra que está em 1 Coríntios, logo no capítulo 1, Deus fala assim que ele escolheu os loucos, os fracos e os insignificantes. E quando eu leio essa palavra, toda vez que eu leio essa palavra, eu gosto muito assim de levantar a mão e dizer assim: epa, sou eu. Eu faço parte aqui desse povo. Então, você vai entender por que eu estou citando esse texto. Eu sempre gostei de participar de reuniões de oração, desde que eu me converti. Às vezes eu acordava até de madrugada, ia a pé com algumas irmãs, entendeu? E participava, mas nunca, nunca, nunca na minha vida imaginei que esse seria o meu chamado, aquilo que Deus escolheu para a minha vida. E pasme você e quem está aí nos acompanhando, eu assumi a liderança do Ministério de Intercessão na nossa igreja local. Se eu não estou errada na conta, foi por volta de 2003 que isso aconteceu. Eu assumi sem ter certeza de chamado, eu assumi sem saber fazer nada, eu assumi... Na verdade, eu não sabia nem orar direito. Para mim, essa era a minha concepção. Eu pensava dessa forma. E eu ainda não tinha certeza de que Deus tinha me escolhido para isso. Mas aí, né? Aprove o Senhor me dar uma empurradinha como um bom S que eu sou. E 2 anos depois que eu já estava liderando o ministério, eu tive um momento com Deus muito sobrenatural. Sabe aqueles momentos que você está se relacionando com Deus e a visitação é poderosa? Eu tive esse momento com Deus. E nesse momento, Deus ele veio e ministrou comigo de forma muito forte. E nesse momento, ele abriu o jogo comigo, ele falou comigo claramente que esse é o meu chamado, que ele me escolheu para isso, para ser intercessora. Eu costumo dizer que ele me batizou com amor pelo chamado, foi nesse dia, foi nessa ministração, foi. Eu sou apaixonada por isso, eu sou apaixonada por estar na presença de Deus, eu sou apaixonada por ter a oportunidade de estar com Ele e ainda assim poder mudar a história através da oração, porque eu estou ali no colinho dele, porque Ele é meu Pai, e ainda assim eu posso pedir a Ele para agir, para fazer, entendeu? Para se mover aonde for preciso. E eu sou... isso, essa é a minha essência, eu fui criada para isso. Por isso que eu li 1 Coríntios 27 e 28. Foi nessa ministração, há muito tempo atrás, que Deus me visitou e confirmou. E eu considero esse momento como um momento do meu despertar real, porque foi a partir daí, Eric, e você sabe disso, que ninguém me segurou mais, entendeu? A única coisa que veio me segurando de lá para cá foi o meu S, que tem sido muito bem treinado pelo pastor Josimar, graças a Deus. Mas ninguém me parou mais, entende? Eu só paro se Jesus falar que é para parar, porque eu sou apaixonada mesmo por isso. Muito bom. E ela falou da questão da tia Lânia, pessoal, porque eu convivo com ela desde os 6 anos de idade, então eu ainda chamo de tia Lânia em vez de pastora Lânia com recorrência. Então, fazer o quê? E eu amo isso, viu? Eu também gosto. Inclusive, estou com saudades de vocês. Nem fale. A gente pode entrar então no nosso tema. Então, pessoal, como sempre, eu vou bloquear aqui os comentários para a gente poder focar no nosso tema. E logo depois a gente volta. Já tem gente dando relato aqui, contando a vida. É isso aí, gente. Compartilhem mesmo. Lindo. Daqui a pouco a gente reativa os comentários para a gente poder trazer para dúvidas e comentários que vocês queiram fazer. Mas por enquanto a gente bloqueia para o tema. O nosso tema de hoje, como eu comentei anteriormente, é aprendendo a orar de verdade. Alguns outros temas a gente fez alguns ajustes do tipo para lidar com esse tempo, em tempos de crise. Eu acho que o aprendendo a orar de verdade eu não fiz esse ajuste porque eu não acho que seja necessário. Eu acho que o aprendendo a orar de verdade ele é um tema que ele é, por definição, universal, para tempos de crise, fora de tempos de crise. Então, nesse caso, a gente vai direto para o tema. Mas, ainda assim, eu comecei com uma primeira pergunta que lida com essa questão, porque acaba sendo mais premente, né, no tempo que a gente tem vivido e com a situação emocional que as pessoas têm passado.
nesses tempos de crise as pessoas tendem a questionar a sua relação com Deus, né? Sim, Uma pergunta sim. que fazem com frequência é: se Deus é bom, é onisciente e é onipotente, por que eu preciso orar? Como você responderia essa pergunta? O que o Jusimar fala, né? Que perguntavam para ele, ou Deus não é onipotente, ou Deus não é bom. Porque se há maldade no mundo, Deus é bom, onipotente, por que eu preciso orar? Porque Deus só não faz o bem e acabou. Como que você responderia essa pergunta, pastora? Então, antes de responder a pergunta, deixe-me lembrar a você que está acompanhando a gente que nós já começamos nossas 24 horas de oração. Amém. E a gente está falando aqui, além de ser uma live pré-congresso de cura interior, a gente está falando da base que está nos inspirando a fazer essas 24 horas de oração. Então, fique aí ligado conosco em espírito de oração, amém? E vamos Carrega lá. esse celular e vamos embora. Vamos lá, Eric, essa é uma pergunta realmente que vem muito nesse tempo de crise, né? Deus não sabe de todas as coisas, né? Ele não é onisciente, ele não pode operar, ele não tem poder para fazer todas as coisas. Por que ele não opera? Né? Tem uma outra pergunta também que vem muito nesse tempo, principalmente para as pessoas que já são questionadoras naturalmente, quando se deparam com alguém virando e dizendo assim: Jesus ama você, Jesus te ama. E aí, às vezes, a pessoa, sabe, pensa assim, tá, Jesus me ama, Jesus quer me abençoar, mas as pessoas falam que eu preciso orar. Se ele quer me abençoar, para que eu preciso orar? Né? Então, essas são perguntas importantes que precisam ser respondidas. E aqui entra, na minha resposta, uma das maiores revelações de Deus para a minha vida. Porque entender a resposta dessas perguntas é entender o porquê que eu preciso orar, literalmente. E entender o porquê que eu preciso orar mudou a minha vida, mudou meu relacionamento com Deus, mudou a minha visão. Não apenas sobre oração, mas principalmente acerca do meu relacionamento com Deus, acerca de Deus. Antes, eu posso colocar dessa forma, como um divisor de águas. Antes do Aprendendo a Orar de Verdade, eu via Deus de uma forma. E a partir do Aprendendo a Orar de Verdade, eu consegui ver Deus e viver com Deus, experimentar Deus de outra forma. O que acontece? Por que nós oramos? E isso tudo que a gente está falando, você vai encontrar nesse material com esse tema, Aprendendo a Orar de Verdade. Nós oramos porque a oração existe para dar legalidade a Deus para agir na Terra. Para você entender isso, eu preciso explicar um pouquinho, tá bom? O que acontece? Você vai lá em Gênesis, capítulo 2, e aí você vai ler lá no capítulo 2 de Gênesis que Deus, depois de ter criado o homem, ele chama o homem e dá para o homem o governo da terra. Ele dá para o homem o governo da dimensão física, de tudo isso que a gente está vendo, de todo o planeta. A partir daí, o homem, então, se torna o dono de tudo. Tanto que, lá no Salmo 115, versículo 16, nós lemos assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Então, por causa disso, porque Deus deu o governo da terra, da dimensão física, para o homem, para que seres espirituais venham agir aqui nesse planeta, venham agir aqui na Terra, são necessários rituais de invocação, orações, entende? Aí você vai lá para o livro de João, Evangelho de João, no capítulo 10, e você se depara lá com Jesus falando assim: em verdade, eu digo para vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e é assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quando Jesus fala isso, quando ele fala que o pastor entra pela porta e o ladrão entra por outra parte, o que ele está querendo dizer? Ele está dizendo que tanto Deus quanto o diabo precisa de uma ruptura, ou um rasgo, ou
uma fenda, vamos botar assim, uma abertura para sair do mundo espiritual e vir se manifestar aqui nesse mundo. Qual é a diferença? A diferença é que Deus entra pela porta, mas Satanás entra sempre por outra parte. Está acompanhando? E o que é essa Sim. porta? Essa porta é o permitido de Deus. Essa porta é o caminho legal, é o caminho direito, sabe? Decifrando isso tudo que a gente está falando, Jesus está dizendo para nós que ele só vai entrar aqui na nossa dimensão física, ele só vai entrar na terra, ele só vai entrar na minha casa, na sua casa, na nossa família. Jesus só vai entrar na nossa cidade ou na circunstância que a gente está vivendo se alguém aqui estiver orando, estiver invocando, estiver chamando por ele, sabe? Alguém aqui estiver intercedendo. Ou seja, alguém aqui estiver abrindo a porta no mundo espiritual para que ele possa sair do mundo espiritual e entrar nessa dimensão física. Certo? Aí Sim. a gente... Espera só um pouquinho que eu estou acabando. Não, eu estou ouvindo, pode ir. Então tá bom. Aí a gente, para afirmar essa verdade que a gente está trazendo aqui, nós lemos em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, o seguinte, Jesus falando assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Certo? Então, isso nos ensina o quê? Isso nos ensina que o mundo espiritual só pode entrar aqui no mundo físico quando uma porta é aberta. E de que forma que essa porta vai ser aberta, Eric? De que forma? Através da oração. A oração. Isso. E aí a gente pode concluir o quê? Que a oração, ela é a chave, ela funciona como uma chave que abre essa porta, que abre a porta no mundo espiritual, sabe? Aonde, então, Deus então passa a ter direito. Deus tem legalidade. Nós usamos muito essa palavra. Deus passa a ter legalidade para sair do mundo espiritual e entrar no mundo físico. Então, é verdade que Deus tem poder, é verdade que Deus é, sim, onisciente, onipotente, é verdade que Deus quer nos abençoar, Ele quer operar, Ele quer liberar tudo que Jesus já conquistou para nós através do seu sacrifício, Ele quer liberar sobre nós. Mas se nós não orarmos, Ele não vai poder intervir, Ele não vai poder liberar nada, Ele não vai poder vir e entrar e mudar nenhum tipo de situação. Por quê? Porque ele precisa de legalidade. E essa legalidade chega a ele quando nós oramos e abrimos esse portal no mundo espiritual. Sim. Isso explica, Eric, a passagem que está escrita lá no livro de Ezequiel, no Velho Testamento, Ezequiel 22:30, nós lemos assim, Deus falando com Ezequiel, né? Deus revela para Ezequiel, dizendo assim, procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Qualquer pessoa que for estudar a história desse tempo vai descobrir que, naquele tempo, Israel inteiro, uma nação inteira estava em pecado e Deus queria intervir, Deus queria fazer alguma coisa porque era Israel. Israel é o queridinho de papai, vamos botar assim dizendo. Mas Deus revela aqui que ele não pôde fazer porque ninguém orou. Ou seja, dentro do conceito que nós estamos trazendo aqui, ninguém abriu a porta para que Deus pudesse entrar. E isso é um princípio espiritual. Nós, no Bálsamo, chamamos isso de princípio dos portais. E interessante registrar que esse princípio funciona tanto para a luz quanto para as trevas, certo? Por quê? Porque nós estamos falando dos seres espirituais, de todos. Nós não estamos falando só da dimensão espiritual, né? Exatamente, estamos falando da dimensão espiritual. Qualquer ser espiritual que quiser entrar aqui, só pode entrar aqui se for chamado, entendeu?
E por que isso? Porque o mundo é nosso. O mundo, desde o início, Deus deu para o homem. Entende? Foi Deus que estabeleceu assim. Então, seja qual for a religião da pessoa, se quiser lidar com algum ser espiritual, precisa fazer alguma invocação de alguma forma. E para nós, é aqui que entra a oração. Porque a oração, ela é o ritual que nós usamos para abrir o portal para Deus poder vir aqui no mundo e operar em nosso favor. Certo? Concluindo tudo que eu falei, aí também entra a questão da intercessão dentro disso. Porque a oração, ela funciona, então, como meio de abrir a porta para Deus vir e operar na minha vida, né? Mas ela também funciona como meio de abrir a porta para Deus vir e operar na vida de outras pessoas. Então, por exemplo, eu posso orar por você, quem vai abrir o portal sou eu. Inclusive, eu agradeço. Quem vai abrir o portal sou eu. Deus virá em resposta à minha oração. Ele vai passar pelo portal que eu abri, mas ele vai visitar você. Porque eu pedi, eu orei, eu abri o portal. Eu costumo dizer, eu dei um endereço, né, para Deus. Uhum. E isso é simplesmente apaixonante, maravilhoso, sobrenatural. Tão bonitinho. Então, só fechando essa questão da oração, né? Por que, então, que eu preciso orar? Eu oro porque a oração é um princípio espiritual, entende? E aqui, Eric, me permite estender só mais um pouquinho de nada, porque é muito A live importante. é sua. Eu tô aqui só para facilitar, a live é sua. Tá bom. É muito importante que todos que estão nos ouvindo entendam isso e eu não perco a oportunidade de falar isso. Como orar é um princípio espiritual, eu concluo que, já que é um princípio, eu não preciso sentir vontade de orar para orar, porque é um princípio. Uhum. Princípios existem para serem praticados. Princípios não têm a ver com sensação. Porque o que são princípios? Princípios são leis estabelecidas por Deus que regem o mundo, que regem os mundos, né? Vamos botar dessa forma. E a oração é um princípio espiritual. Portanto, eu sentindo vontade de orar ou não sentindo vontade, ainda assim eu posso orar, né? Sim. Então, aquela hora que ainda assim devemos, né? De qualquer forma. Exatamente, entendeu? Então, eu falo muitas vezes, né, nos nossos treinamentos de intercessores ou nos seminários que nós ministramos, eu costumo falar isso. Você pode estar em cima de uma cama, com depressão, né? Você pode estar ali todo com a sua alma negociada, como a gente costuma brincar, com a sua alma em frangalhos. Ainda assim, você pode orar. Por que, pastora? Por que eu vou orar mesmo quando eu não estou bem? Mesmo quando eu não sinto vontade? Porque orar é um princípio. Sabe? Sim. Orar é um princípio. E isso muda tudo. Por isso que eu disse, Eric, no início, que isso foi uma revelação, uma mega revelação que mudou, uma das megas revelações que mudou a minha vida. Porque eu passei a entender, passou a ter sentido para mim, entende? Sim. Antes, as pessoas chegavam para mim e falavam assim, você tem que orar para o seu marido converter, você tem que jejuar, sabe aquela coisa do tem que, do tem que, do tem que? Sim. Só que eu entendi aqui que eu não tenho que, sabe? Eu não tenho que. Eu oro porque eu estou praticando um princípio. Deus está disponível, está com os braços abertos, querendo liberar todas as suas bênçãos sobre mim e sobre os meus e sobre todos que eu trouxer diante dele. Mas para ele fazer isso, eu preciso abrir o portal. É simples, porém muito profundo. E é sobrenatural. Sim. Uau. Respondi? Pô! Você estava falando da questão das brechas, eu, é claro, estava lembrando de um filme, na verdade, lembrando de vários filmes, uma coisa que a gente vê recorrentemente no cinema, sempre quando tem, sei lá, por exemplo, nos Vingadores tem isso, na Liga da Justiça tem isso, sempre que os invasores de um outro planeta, de outro lugar vão entrar na Terra,
você tem alguma coisa, algum instrumento que abre uma brecha, que abre um portal para que essas criaturas venham para o nosso planeta, né? E é o C.S. Lewis que comenta, em alguns momentos, analisando essas questões de como algumas mitologias humanas se formaram com o tempo, e Vingadores e Liga da Justiça não deixa de ser mitologia humana de qualquer forma, de como que essas coisas são derivadas de princípios reais. Então, por que existe esse conceito já milenar de criaturas que chegam até o nosso mundo através de portal? É aquela questão da fumaça e do fogo, né? Dificilmente o ser humano pensou disso espontaneamente e isso pegou espontaneamente, né? Isso se dá e se deu e continua se dando porque isso é derivado de um princípio espiritual verdadeiro que foi estabelecido desde a fundação das dimensões, desde que essa dimensão foi criada. Como diz a palavra, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até nos filmes a gente consegue perceber isso. Exatamente. Uma outra pergunta que eu queria fazer para você, pastor, em relação a isso, a gente tem várias, falando em mitologia, tem muita mitologia em volta do que é fato, na verdade, escondendo e abafando o que é fato em relação à oração. Essa questão, por exemplo, de que, mas eu não estou sentindo vontade de orar, então eu vou ser falso. O pastor Lucimar, até na quinta-feira, na nossa última live, ele comentou, é como olhar para a comida e falar, eu não vou comer porque estou sem vontade de comer, e se eu comer agora eu seria falso. Não é uma questão de querer, é uma questão de praticar. E essa mentira de que eu não estou sentindo vontade, então não vou fazer, a gente já derrubou. Uma outra questão que eu gostaria de abordar é a relação ao jeito certo e errado de orar. Eu já ouvi pessoas falando para mim que não importa como você ore, desde que você seja sincero. Se as suas intenções forem boas, se as suas intenções forem verdadeiras, não importa como você estiver orando, a oração Deus vai receber da mesma forma. Eu entendo que existe uma dimensão, por exemplo, que quando nós estamos em muita dor e não conseguimos articular uma oração, nós clamamos Abba, então o nosso Pai nos atende porque Ele conhece, Ele está ali nos socorrendo porque Ele é Pai. Mas eu queria ouvir de você se existe, então, um jeito certo e errado de orar ou se é só suficiente ser sincero, se minhas intenções foram sinceras, boas e verdadeiras, justas e Power Plus Cavalinho Dourado, se isso seria suficiente. Não é não suficiente. Sinceridade só não basta, viu, galera? Só sinceridade no coração não basta não para que a sua oração esteja correta. E sim, existe sim um jeito errado de orar e existe sim o jeito certo de orar. Aliás, Eric, uma das coisas que acontece muito quando nós vamos ministrar esse tema nas igrejas, é nós observarmos que as pessoas ficam intrigadas com esse tema, aprendendo a orar de verdade. E uma das coisas que alguns se perguntam é, como assim aprendendo a orar de verdade? Eu já oro, eu sempre vou à presença de Deus. E normalmente quando nós levamos o tema, a maioria, quase que absoluta, descobre que boa parte das suas orações estão, sim, sendo feitas de forma errada. Então, existe, sim, o jeito certo e o jeito errado de orar. E aquilo que a gente ouve por aí afora, né, de que todos os caminhos levam a Deus e a única coisa que Deus quer a nós é sinceridade. Isso aí é um engano das trevas, não é verdade. Por quê? Porque Deus, Ele deixou, sim, na sua palavra, as diretrizes de como orar de verdade, de como orar corretamente e termos resposta à nossa oração. Para mostrar para você que sinceridade não basta, deixa eu falar rapidinho de Caim e de Abel. Né? Lá em Gênesis, no livro de Gênesis, se eu não estou enganada agora, no capítulo 4 do livro de Gênesis, a gente vai ler sobre isso. O que aconteceu lá? Caim e Abel foram levar diante de Deus a sua oferenda. Abel levou o cordeirinho, bonitinho, certinho, sem defeito, né? Tudo direitinho. Chegou lá, fez o sacrifício, fez a oferenda, e a palavra do Senhor diz que Abel foi aceito. Caim não fez como Abel. Caim, ele, com muita sinceridade no coração, ele escolheu o melhor dos seus frutos. O melhor, os mais bonitos, porque ele era agricultor.
Então ele pegou os mais bonitos e disse assim: esses eu estou separando para Deus, eu vou oferecer ao meu Deus. Só que ele, quando chega lá e faz a oferenda dele, é rejeitado, não é aceito. A palavra diz que ele não é aceito. E aí mostra para nós ali que ele ficou com muita ira. Ele literalmente, sabe, a palavra cita que se transtornou o rosto de Caim quando ele foi rejeitado. E Deus vira para ele e fala assim: por que você está assim, Caim? Se você tivesse agido certo, você teria sido aceito. Então, isso mostra para nós que só a sinceridade não basta, não. E o que estava acontecendo ali? Por que Caim foi rejeitado? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Isso está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Desde que Deus precisou matar um animalzinho para cobrir, para vestir a nudez de Adão e Eva lá quando eles pecaram, desde então, Deus estabeleceu que precisaria ter derramamento de sangue, era preciso um sacrifício para a remissão de pecados. Então, as oferendas passaram a ser dessa forma. E Caim sabia disso. E aí, mesmo sendo sincero no seu coração, sabe? O que ele fez? Ele tinha sinceridade, mas ele deu o jeitinho dele. Ele não fez da forma como Deus estabeleceu. O que aconteceu? Ele foi recusado. Então, sinceridade não é suficiente para você saber que a sua oração será respondida. Você precisa se preocupar com isso e procurar aprender a orar de verdade, para que Deus responda as suas orações. Então, acho que a pergunta óbvia a partir daí é: qual é o jeito certo de orar? Como que a gente ora certo? Acho que depois a gente pode falar sobre qual seriam algumas maneiras erradas, mas acho que a pergunta que está gritando para todo mundo agora é: tudo bem, então se a sinceridade não basta, qual é o jeito certo de orar? No que consiste uma oração correta? Tá, joia. Então, existem os jeitos errados de orar, e aí você pode ir, né? Qualquer um pode ter acesso a esse material que tem esse tema, o Aprendendo a Orar de Verdade. E aí você vai poder entender melhor sobre isso. Vamos falar então realmente do jeito certo de orar. A resposta para essa pergunta está lá no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 9. Do versículo 9 ao versículo 15, nós vamos ver que ali é quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, e ele ensina a oração do Pai Nosso, né? Nós chamamos essa oração de oração modelo, né? E aí é interessante a gente colocar, Eric, que quando Jesus ensinou essa oração, não era o objetivo de Jesus que as pessoas decorassem essa oração para ficar repetindo, repetindo, repetindo sem parar. Não era isso. O que Jesus estava fazendo? Ele estava usando o método rabínico que todos os rabinos usavam normalmente na época para ensinar princípios e padrões. Esse método ele era feito pela tradição oral, onde, a partir de um pequeno texto, uma pequena história, por exemplo, eles ensinavam um conjunto de vários princípios, certo? Então, quando Jesus vem e ensina essa oração do Pai Nosso, ele está ensinando para a gente um conjunto de princípios que norteiam a nossa oração, que dão base à nossa oração e que nos levam a orar corretamente. E aí, já posso ir falando dos princípios? Por favor. Também? Certo, então. Então, dentro, não vou ler a oração, porque ela é conhecida e a gente não tem muito tempo, né? Os princípios são filiação celestial, adoração, motivação certa, dependência, fechar as brechas e batalha espiritual. Então, o que consiste esses princípios? A oração correta, a oração de verdade, que recebe a manifestação e a resposta de Deus, é a oração que consegue chamar Deus de Pai e que se relaciona com Deus como Pai. É a oração que coloca Deus acima de tudo, acima de todos, e sabe o que isso significa quando o adora. A oração correta é aquela que está em constante
constante dependência dele. É aquela que se preocupa com brechas abertas e fecha as brechas. E também é aquela que entende que os inimigos existem e que precisa se posicionar contra eles. É isso. Resumindo, tudo é isso. Uau! Eu acho que eu gostaria que você, se pudesse entrar um pouquinho mais, talvez falar, escolher alguns pontos que você acha mais relevante, aprofundar um pouquinho mais. Algumas vezes a gente tem um pouquinho de tempo ainda, e eu acho que, como você falou, é uma questão muito profunda, vocês precisam ir atrás desse material, a gente vai depois falar um pouquinho sobre isso mais ao final, mas acho que a gente pode começar do princípio da filiação, que você comentou. O espírito da filiação é a oração que consegue se relacionar com Deus como Pai. Quebrou para mim, eu não entendi. Sim. Tá me ouvindo bem agora? Será que o meu sinal falhou aqui? Deixa eu dar uma olhadinha. Agora eu tô te ouvindo. Agora eu tô te ouvindo. Beleza. Tá Você bom. pode repetir a pergunta? Eu gosto Claro, sem problema. A gente ainda tem um pouquinho de tempo. Eu gostaria, se possível, que você elaborasse um pouquinho, escolhesse alguns desses princípios e elaborasse um pouquinho, porque eu sei que é um tema muito rico. A ideia é que não a gente aprofundar em todos eles, até porque realmente não dá tempo. Nesse momento, embora a gente vá usar esse material como base nessas nossas 24 horas de oração para a honra e glória do Senhor, mas que você escolhesse alguns desses temas, alguns desses princípios, na verdade, comentasse um pouquinho mais sobre eles. Por exemplo, quais princípios mais te impactaram quando você ficou sabendo no primeiro contato com esse material, por exemplo? Sim. Eu quero falar um pouquinho do princípio da filiação celestial, né? Uhum. Que quando Jesus começa a ensinar a gente a orar, ele diz para a gente orar assim, Pai Nosso. Ele nos ensina a chamar Deus de Pai. E é interessante a gente colocar que quando Jesus chega ensinando Deus de Pai, ele a chamar Deus de Pai, perdão, ele faz isso num tempo em que toda a sociedade judaica lidava com Deus de uma forma muito reverente e era Senhor, né? Eles se reportavam a Deus nas orações, chamando de Deus Altíssimo, chamando de Deus Todo-Poderoso. E de repente chega Jesus e ensina assim: agora vocês vão orar assim, Pai. Mostrando um nível de intimidade que só acontecia dentro da casa deles. Dentro da casa deles, o filho podia se relacionar com o pai chamando de Abba, chamando de pai. Do lado de fora, né, quando saíam na rua, não existia esse tipo de intimidade. Então, Jesus chega e ensina para aí. Viu que para mim ficou tudo preto. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Deixa eu dar uma caída rápida, mas já voltamos. Agora Oi? eu tô. Beleza. Joia. Cortou pra mim quando você Posso tá falando continuar que então? aprendemos a chamar... Então, quando Sim, eu pode ouvi continuar. sobre esse a primeira vez, porque me levou a olhar para Deus de forma diferente. Claro que nessa época eu já estava no programa de cura interior, já estava sendo levada a ver Deus de forma diferente. Mas eu não conseguia chamar Deus de pai, entende? Então, apesar de que eu repetia essa oração durante a minha vida inteira, mas olhar para ela e entender que eu tinha como me relacionar a partir daqui, eu comecei a praticar isso.
de propósito. Eu comecei a entrar diante de Deus e chamá-lo de Pai e me relacionar com Ele como Pai. E depois de um tempinho, eu já comecei a viver essa verdade, sabe, de uma forma muito especial. Então, esse princípio foi um dos princípios que mais mexeram e transformaram a minha vida. Mas que foi muito forte para mim. Eu passei a ver Deus de forma diferente. Certo aí? Tá dando uma caída rapidinho. Eu vou desconectar rapidamente, pessoal. Eu vou reiniciar para ver se dá uma estabilizada na conexão, tá bom? A gente volta em 30 segundinhos. Pronto, estamos restabelecendo a conexão. Eu creio que foi aqui um problema aqui na minha conexão, então eu peço desculpa a vocês, mas já está tudo certinho. Enquanto a pastora Lânia volta aqui para a nossa transmissão, eu quero lembrar a vocês que o nosso Congresso de Cura Interior está chegando! Diga EBA! Ou como disse o pastor Josimar, uhul! E dia 30 de abril a 2 de maio estaremos online, ao vivo, com o nosso congresso, conversando sobre o problema da ansiedade. Então, se você tem tratado gente, tem lidado com gente que sofre de ansiedade, se você mais sobre esse tema, então o Congresso de Cura 2020, o problema da ansiedade, será transmitido online e simultaneamente em inglês, então repasse seus contatos que falam somente inglês, não falam português, e também terá interpretação em Libras ao vivo. Olá, pastora, tá me ouvindo bem? Oi, tá me escutando bem? Estou te ouvindo aos poucos. Estou te ouvindo aos poucos. Entendi. Vamos orar, povo. Ora aí, pessoal. Para Deus liberar essa conexão. Exatamente. Para a nossa conexão estabilizar. Amém. Pastora, você comentou sobre o princípio da filiação. Pessoal. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor faça a intervenção. Amém. O Senhor conhece o nosso coração. Em nome de Jesus, opera, Senhor, e libera essa conexão. Amém. Em nome de Jesus. Você comentou sobre o princípio da filiação, e eu acho que esse já é um pouquinho da resposta a outra pergunta que eu queria fazer, que é como que esses princípios, ou quais desses princípios nos ajudam a lidar com a ansiedade. Então, além desse princípio, quais princípios nos ajudam a lidar com a ansiedade? Eu diria que o princípio da dependência, né? Eu diria assim, eu colocaria ele logo, né? Todos eles nos ajudam a lidar com a ansiedade. Mas se eu tivesse que escolher um, eu colocaria o princípio da dependência, sabe? Por quê? Porque a ansiedade, ela é o quê? Ela é uma sensação, né? É um medo do que vai acontecer no futuro. E quando ela vem sobre nós, quando ela vem sobre a nossa alma, ela nos tira, sabe? Ela nos leva a tirar o foco de Deus. Ela tira a nossa fé, tira o nosso foco de Deus. Você está conseguindo me ouvir, querido? Estou te escutando bem. Estou te escutando bem. Beleza. Ela tira o nosso foco de Deus. Nosso foco de Deus, rouba a nossa fé e desperta no nosso sistema emocional uma necessidade de controle fenomenal. Com isso, quando nós vamos nos relacionar com Deus, se a gente está sob esse efeito da ansiedade, a gente não consegue depender de Deus. A gente quer controlar. Inclusive Deus faz em você, né? Então, e se eu chego diante de Deus sem estar dependendo dele, sem estar
em dependência dele, então eu não tenho resposta à minha oração, trazendo para o foco, né, de verdade. Então, por exemplo, Paulo, ele fala em Filipenses para não andarmos ansiosos com coisa alguma, mas em tudo, ele fala assim, em tudo, pela oração, pela súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz que excede todo entendimento guardará os seus corações, né? Então ele fala sim que a gente precisa se relacionar com Deus e não andar ansioso, entregar tudo na mão dele. O que é isso? Isso é dependência. Isso é depender de Deus. A gente vê também Pedro falando sobre isso, quando Pedro, lá no capítulo 5, versículo 7, ele fala assim, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lançar sobre ele, lançar sobre Jesus a ansiedade, aquilo que está, sabe, me trazendo angústia, aquilo que está tirando a minha paz, aquilo que está trazendo incredulidade sobre mim, que não está deixando eu confiar no meu Deus, que está roubando a minha fé. Lançar sobre ele essa ansiedade. O que é isso? Isso é dependência. Amém? Então, Uau, eu encaixaria muito muito bom. bem esse princípio da dependência aqui. E eu estou, confesso para você, numa expectativa enorme do que Deus vai trazer em termos de revelação para nós nesse congresso de cura, o problema da ansiedade. Eu tenho certeza que Deus vai ministrar profundamente Sim. conosco. E eu caí na besteira de semana passada perguntar para o Jucimar, né? Pastor, qual a expectativa você acha que a gente deve criar? Ele botou a expectativa lá em cima. Ele falou, não, porque os céus vão se abrir dentro de cada uma dessas casas e o mover que a gente experimenta lá, a gente vai experimentar cada um nas suas casas e mundo afora. Eu fiquei, caraca, eu já estava animado agora, então a gente está soltando fogos pela rua, esperando o momento. Eu vou abrir agora o espaço para as dúvidas de vocês, tá bom, pessoal? Caso queiram perguntar, estou ativando os comentários mais uma vez aqui, ok? O pessoal está orando aqui pela nossa conexão, glórias ao Senhor. E enquanto eu abro para espaço para a dúvida da audiência, eu queria ouvir, pastora, em quais formatos... Oi? Tá me ouvindo? Lembrando que nós estamos já nas 24 horas de oração. Essa é a primeira hora. Eu estou te ouvindo, você está me ouvindo? Tô. Oi, oi. Tô sim. Então, lembrando que a gente está nas 24 horas de oração, nós estamos na primeira hora das nossas 24 horas de oração, certo? Exatamente. A Val de Jesus perguntou, vocês vão falar sobre todos os princípios? Agora não, obviamente. Não temos tempo agora, infelizmente, para conseguirmos entrar em todos os princípios. Mas como estávamos falando antes, nós temos esse material em alguns formatos que as pessoas e as igrejas podem ter acesso. Então, você tem esse material em formato de livro que você pode adquirir na editora balsamodegileade.com.br e as igrejas podem levar esse tema em seminário para suas igrejas ou inclusive estimular grupos de estudo do livro, etc., de usar dentro da estrutura da sua igreja mesmo. Então você tem esse material para aprofundar e para se dedicar e se debruçar sobre ele e conseguir beber mais esse tema tão profundo, porque realmente é muito profundo. Principalmente a questão dos princípios, realmente é uma questão muito profunda. Deixa eu ver se nós temos uma pergunta aqui, pastora. Você está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Tá. Uma pergunta que fizeram aqui, a pastora Yara lembrou que durante as 24 horas vamos falar sobre esses princípios, né? Nós vamos trabalhar esses princípios ao longo dessas 24 horas. Só agora, nessa live, que a gente não vai conseguir falar de todos eles, mas durante as 24 horas nós vamos falar. Como já tínhamos comentado antes. Eu estou tentando ver aqui a pergunta, mas as pessoas estão fazendo outros comentários, eu estou perdendo a pergunta. Aqui. Exemplos de jeito errado de orar. Consegui. Achei. Oi?
Oi, tá me ouvindo? Não, só muito ruim, Tá me quebrando. escutando agora? Tá me escutando agora? Estou falando, vai falando. Ok. Vamos lá. Perguntaram se existe exemplos de formas erradas de orar. Essa é uma pergunta boa pra gente encerrar. Exemplos de formas erradas de orar. Não estou ouvindo. Exemplos de formas erradas de orar. Perguntaram aqui. Exemplos de formas erradas de orar? Tá. É... Então, as formas erradas de orar que Jesus ensina para nós são duas, que é a oração do hipócrita e a oração do pagão. Então, Uhum. por exemplo, quando eu uso a oração para chamar a atenção das pessoas para mim, eu estou orando errado, porque a oração ela existe, se eu tenho que chamar a atenção de alguém, somente de Deus, através da oração, de mais ninguém. Ou então eu uso a oração para tentar obter vantagem, sabe? Tipo, eu fiquei sabendo que o pastor da igreja vai orar lá às 5 horas da manhã, então eu vou lá nesse dia só para o pastor me ver ajoelhado orando, para ficar bem na fita, entendeu? É um outro exemplo, que é tirar vantagem, é um tipo de oração errada, é considerada como oração hipócrita. A pessoa está tentando chamar atenção para cima dela. Às vezes também a pessoa quer mandar um recado, né, para alguém e usa a oração para isso. Em vez de chamar a pessoa, se comunicar de forma saudável, ela aproveita a reunião de oração. Por exemplo, vamos botar eu gosto muito de dar, né? A esposa está oração, entendeu? E começa a orar e fala algo no meio da oração, tipo assim, abençoa o meu marido, Senhor, faz ele abrir a mão e liberar o dinheiro na hora que precisa. No meio da oração, o que ela está fazendo? Ela tá mandando um recado, né? Ela está mandando um recado. Uhum. Então, isso é errado, isso é oração de hipócrita, né? A pessoa finge que é espiritual para chamar atenção para ela. Isso é oração de hipócrita. Ou então, a pessoa tenta fazer troca com Deus, tenta manipular Deus de alguma forma através da oração. Faz-me você, né? E isso acontece com muita gente, porque nós somos ensinados, o mundo foi ensinado a se relacionar com os seus deuses, vamos botar assim, na base da troca, né? O que o Deus falando de tal gosta? Gosta disso, gosta daquilo. Então eu vou fazer isso e vou fazer aquilo para ver se ele me abençoa e me dá o que eu quero. Aí a pessoa vem para a igreja, traz esse conceito errado, e tenta se relacionar com Deus fazendo a mesma coisa. Entendeu? Então, por Uhum. exemplo, Senhor, eu vou fazer 21 dias de jejum de Daniel para o Senhor me dar um carro. A questão é que Deus, ele já quer nos abençoar, a gente não precisa tentar convencer Deus a nos abençoar. Entende? Sim. Então, essa oração está errada. Eu não preciso jejuar para Deus me abençoar. Eu não preciso prometer nada algo que eu penso. Não vai ter resposta. E pior, Eric, é que se é uma oração, ela vai abrir um portal. Ok? Vai Uhum. abrir um portal. A questão é que, se a oração está errada, Deus não vai passar por esse portal porque ele só entra pelo caminho legal. Ele só entra por legalidade, mas o portal foi aberto. Então, o primeiro demônio que passar por aquele portal e ver o portal aberto vai passar e vai atacar a pessoa que abriu aquele portal. Sim. Comentaram aqui embaixo também, né? Nem tanto uma questão de não posso orar pelo carro, claro que pode, mas uma coisa é você orar como o filho que pede para o pai, outra coisa é você tentar barganhar com Deus como se você precisasse convencer Deus a te abençoar. Como se Deus não estivesse, como se Deus estivesse com suas mãos encolhidas, seus ouvidos tapados, e que você tivesse Exatamente. que convencê-lo a estender a sua mão, sendo que isso é contrário ao Deus que é revelado pra gente na Bíblia, né? Exatamente. Exatamente. Eu não preciso convencer.
seu pai. Então eu oro para que o Senhor mova as coisas e me dê um carro. Entregou para ele, orou, pediu, deixa ele resolver se você precisa do carro, ele vai te entregar. Se você ler esse material, se aprofundar nesse material, não sei quem foi, né, que colocou essa questão, você vai entender melhor o que a gente está falando. E também durante as 24 Excelente. horas de oração, nós vamos estar abordando esses princípios, todos eles, e vai ficar mais claro também para a pessoa que estiver nos acompanhando. Sim, como comentário também, estaremos ao vivo, sim, durante essas 24 horas. Recebi informação no meu ponto invisível e inexistente, que inclusive o livro já está pronto em sua versão e-book. Então, posteriormente, vocês podem acessar o site editorabalsamodegilead.com.br para poderem adquirir, seja na versão física ou e-book, ou se quiser, como a gente falou, levar o seminário para sua igreja, para que o seminário seja ministrado na sua igreja, enfim. E aí sim, teremos mais tempo, na verdade, bastante tempo para conseguir aprofundar esse tema em um final de semana com a sua igreja. Ok? Estamos chegando ao fim da nossa primeira hora das 24 horas de oração, também da nossa oficina pré-congresso com foco em empreendedorismo de verdade. Quero agradecer a você, pastora, pelo tempo e por ter desbravado esse assunto com a gente. Muito obrigado. Você é linda, eu estou com saudade de você e eu te amo. Isso é o Eric mesmo falando. Te amo muito também. Eu que agradeço, o privilégio de estar aqui compartilhando daquilo que a gente vive com vocês. Amém? Amém. Quero agradecer a vocês que desbravaram com a gente também as nossas dificuldades de conexão. Alguém lembrou aqui o que o pastor Lucimar falou na semana passada: ambição para quê se eu tenho Deus? É exatamente isso. Então, eu gostaria de pedir, pastor, aqui, se possível, que você fizesse essa oração para encerrar essa live para a gente, por favor. Mas somente essa live, porque imediatamente em seguida teremos a nossa próxima live para a próxima hora. Então, nem precisa sair, não. Quando fechar, já pode abrir e vem orar e vem buscar Deus com a gente. Exatamente. Exatamente. Pode puxar essa oração, por favor, então, pastora? Sim, porque está chegando quebrada para mim, eu não tinha entendido. Então, eu vou orar. Amém? Sem problema. Senhor, claro. Muito obrigada por esse muito obrigada por esse tempo, muito obrigada pela oportunidade de compartilhar a tua verdade com o seu povo. Em nome de Jesus, eu oro por cada um que esteve conosco e eu oro para que essa verdade, Deus, seja uma prática na vida deles e venha, Senhor, a fluir de forma sobrenatural, que mude a história deles, assim como mudou a minha, em nome de Jesus. Eu abençoo você que esteve conosco com paz, com prosperidade, com relacionamentos saudáveis. Eu abençoo você, eu abençoo sua casa, sua família, eu abençoo você com saúde, em nome de Jesus. Eu oro para que Deus te guarde, te proteja nesse tempo, em nome de Jesus, e te leve exatamente para onde Ele planejou, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu, Eric, saio agora dessa live. Você fica aqui, porque iremos para a nossa segunda hora das nossas 24 horas de oração. Deus abençoe vocês. Quarta-feira, eu, Eric, estou de volta. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pastora. Amém. Tchau.